George Harrison perdeu a Patty por motivos super bestas que ele podia ter se controlado, mas ele não quis se controlar. Porque, como todo Beatle, né, ele teve que trair. Gente, coitada. Mas hoje nós vamos falar do relacionamento da Patty e do George Harrison. Que o George é o meu Beatle favorito. Entre os quatro é o meu favorito. Todo mundo tem um Beatle favorito, o meu é o George. Só que eu sei que nenhum deles é boa coisa, inclusive o querido George. E eu vou estar falando dele aqui. E como ele é uma ótima pessoa. E como ele fez coisas ótimas com a Patty. E é isso, né? Vamos lá. Como que o George e a Patty se conheceram? Os Beatles, né? Estavam gravando alguma coisa. E a Patty estava lá. Não lembro o motivo, mas ela estava lá nos bastidores da filmagem. E no momento que o George viu a Patty, ele ficou... Nossa, que mulher, hein? Ele ficou tipo assim, muito apaixonado. Ele ficou muito apaixonado pela Patty. Daí eles começaram a sair a partir de então. Eles começaram a sair, né? Ir pros rolês. Só que daí, em 1966, eles casaram. Essa foto do casamento deles e o Paul já tava com segundas intenções pra cima da Patty. E eu quis botar essa foto porque eu acho ela muito engraçada. Em 1964, eles conheceram, né? E daí, eles casaram em 1966. E no começo, o relacionamento deles tava, tipo... Tava tudo ok, assim. Tipo, tava tudo top, né? Só que daí... o George, né? Ele tinha muito aquela coisa com a religião, né? Que eu acho que é hinduísmo. E ele era muito religioso. E daí ele passava muito tempo fora de casa, porque ele fazia uns negócios lá, né? Que tinha a ver com a religião dele, e ele acabava ficando fora de casa. Só que também nessas saídas de casa, ele dá uns pegas em outras mulheres, né? E a coitadinha da Patty tava lá, bem sad girl da Lana Del Rey, né? Coitada. E ela ficava lá, se sentia muito sozinha. E daí ele traía ela, e ela ficava sozinha, uns negócios assim. E o George Harrison, ele era muito amigo do Eric Clapton e eles eram muito amigos. E daí teve um dia que o Eric Clapton, eu não sei se foi quando ele conheceu ela, né? Provavelmente. Mas quando ele conheceu ela, ele, tipo, se apaixonou, assim, muito, assim. Muito, 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 muito. E daí, ele tava lá, hashtag apaixonado pela Patty, só que a Patty estava casada com o George. Ela não podia ficar com ele. Tipo, o George fez o que fez com a Patty, mas a Patty não fez o que ele merecia, né? Não que resolver a situação seria trair, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas olha, bicho, nessa situação aí, que a coitada tava tipo, largada em casa, enquanto o George se acabava com outras mulheres, né? E ela tava lá sozinha, coitada. E uma curiosidade sobre a Patty é que ela foi inspiração pra música Something dos Beatles e foi o George que escreveu, né? Eu acho. Só que daí depois eu acho que quando ele se separou, que quando ele fez a música ele tava com a Patty, eu acho. E daí, depois quando ele estava com ela, ele falou assim, não, que eu fiz essa música pensando nela, eu me inspirei nela pra fazer essa música. E essa música, gente, é tipo top músicas bonitas dos Beatles, né? E daí ele falou isso, só que quando ele se separou da Patty, né? Ele falou, não tem nada a ver, não sei de onde é que vocês tiraram isso, eu nunca falei isso. Tipo, inventou uma história lá, né? Talvez seja verdade, talvez não. E a Patty tinha uma irmã chamada Paula. E elas são bem parecidas, assim, né? Na época lá, elas eram, tipo, idênticas quase, assim. Idênticas não, mas elas eram parecidas. E daí o Eric, ele foi lá e, tipo... meio que namorou com a irmã dela, assim.
Porque, tipo, ele tava apaixonado pela Pat, e eu vi essa história do George e da Pat em lugares diferentes, em vários lugares. Em alguns lugares dizia que ele ficou com essa irmã da Pat, que é a Paula, pra tentar esquecer a Pat, ou pra tentar se aproximar da Pat, mas eu não sei qual que é, mas deve ser os dois ao mesmo tempo, eu acredito que seja os dois. Só que o Eric com a Paula não deu certo, né? Por motivos meio óbvios, né? Porque ou ele tava tentando se aproximar dela, da Pat, né, com a Paula, ou ele tava tentando ficar com a Paula pra esquecer a Pat, e isso não dá certo, né? Um relacionamento saudável não continua, não começa desse jeito, né? Daí não deu certo. E daí no começo, quando o Eric começou a se apaixonar pela Pat, a Pat, tipo, tava assim, ó, pro Eric, tipo, ela tava cagando pra ele, tipo, ela, tipo, tá aí, não tá fazendo diferença na minha vida. Só que eu acho que depois, né, começou um trelelê, daí eles estavam apaixonados um pelo outro. Só que a Pat ainda estava casada com o George, e o George ainda estava atraindo a Pat, coitada. Nossa, o tamanho do chifre da coitada da Pat tava assim, gigante, tava coitada. E daí teve acho que o episódio mais traumático pra Pat, né, além das outras traições, foi que o George ficou com eu não sei se é esposa ou se era namorada, mas enfim, ficou com a Maureen, não sei como eu falo, acho que eu vou chamar de Maureen. E ele ficou com a Maureen. E quem que é essa Maureen? Ela é nada mais, nada menos que a esposa do Ringo, né? Na época era esposa dele. E ele quis ficar lá com ela, né? Traiu lá com a Maureen. E a Maureen também, bonita, né? Tipo, todas elas bonitas. Menos a Yoko, tá? Tem que fazer uma revolução contra a Yoko. Eu acho que todo mundo devia ir lá na frente da fazenda que ela mora lá e... Ah, sei lá, fazer uma rebelião. Quem que gosta dela? Tipo, ó, se alguém gosta dela, a pessoa tá estragada. Porque o John Lennon já não era boa coisa, né? E... Ai, tudo culpa dela. Tudo que aconteceu é culpa dela, tá? Tem que culpar ela mesma. E quando a Pat ficou sabendo que o George ficou com a Maureen, ela ficou, beijo, você não fez isso comigo. Você fez tudo isso, você fez mais ainda. E fez com a Maureen, beijo. Não. Não. Não, já cansei. Vou dar a volta por cima, né? E daí depois, né? Com essa tragédia, já tinha acontecido tragédias, daí a Pat ficou com mais triste ainda por causa dessa outra tragédia. Ela falou, não, vou largar e largou o George, né, se separou dele. Eu não sei se o George aceitou isso numa boa ou se ele ficou relutante, mas tipo, largou, acabou tudo. Em 1979, o Eric e a querida Pat ficaram juntos, né? E o que foi engraçado é que chamaram o George pra tocar no aniversário, no casamento da Pat com o Eric, né? Porque o Eric e o George, eles eram muito amigos, e isso não mudou nada, tá? O George ficou chateado, mas eu vi em alguns lugares que a Pat e o Eric ficaram juntos durante o casamento da Pat com o George. Eu não duvido disso. Em outros lugares eu vi que eles não ficaram, eles só começaram a ficar depois que a Pat se separou dele. Mas não sei qual que é a verdade, né? Daí o George foi no casamento lá deles pra cantar, e foi junto o Paul e o Ringo, né? Eles cantaram lá, não sei o que. E acabou nisso, né, gente? Acabou que a Pat ficou com o Eric. Eu não sei se até hoje eles estão juntos, mas eles ficaram, né, assim, acho que ficaram um tempão. Eu não sei, eu não vi essa parte da história, mas eu só sei que o desfecho dessa história aqui ficou, né, a Pat ficou com o Eric e o George. Não sobrou nada pro George. E essa foi a história de hoje, né, gente? Espero que vocês não tenham gostado, porque coitada da Pat. Se vocês querem que eu fale do relacionamento dos outros Beatles, eu vou trazer. E se vocês não falarem nada, eu vou trazer do mesmo jeito.
E é isso, gente. Tchau.